Agora tratar de perguntas específicas e aproveitamos aqui uma série de perguntas, acho que foram 10 razões, né, que um desses canais críticos apresentam aí para não ser adventista. E por que escolhemos essas 10 razões? Porque elas acabam, de alguma forma, sintetizando críticas históricas. Não pensem, queridos que estão nos acompanhando, que essas críticas são novidade. Ah, a pessoa agora descobriu a roda, a pessoa agora descobriu as falhas que há no adventismo. Isso já existe desde o tempo de Ken Wright, desde os tempos dos primeiros dissidentes do adventismo, né? São, na verdade, questões requentadas. Eu até quero depois indicar para vocês, e eu vou usar esse livro aqui. Olha só, que material bom aqui que a CPB lançou já faz alguns anos. Olha só o volume aqui, Ellen White e seus críticos. Resposta aos principais ataques à pessoa, à obra e ao dom profético. Então, se as pessoas se dessem o trabalho de pelo menos ir à fonte, consultar, ver se já existem respostas, né? Aí o trabalho da gente seria até bem menor, né? Mas, como eu disse, essas questões aqui, razões por que eu rejeito o adventismo, elas acabam sintetizando muito do que já foi dito no passado, e a gente vai aproveitar, então, essas questões para respondê-las pontualmente, tá bem? E eu começo com a primeira aqui, obviamente, e peço o pastor Sérgio, está aí, né? Pastor Sérgio Monteiro, a pergunta vai para você. Esse canal diz assim: rejeito a autoridade suprema dos ensinamentos de Ellen White e seus ensinos, influência, conselhos, visões e profecias. Pastor Sérgio, você acha que essa é uma boa razão para que a pessoa rejeite e não seja adventista? Olha, vou com toda sinceridade, viu, pastor Michelson? Embora a gente esteja falando de crítica, se algum adventista em algum momento falou a respeito da senhora White como tendo autoridade suprema, tem que rejeitar mesmo. Mas não o que a igreja ensina, mas o que esse adventista falou. Acho que o grande problema dessas pessoas, desse crítico, e essa declaração que o pastor Michelson colocou, ela é desonesta. Ela é desonesta. Porque uma coisa, Rodrigo, é você dizer que você rejeita algo que realmente foi declarado pela igreja. A outra é você dizer, colocar na conta da igreja algo que alguma pessoa falou. O que Ellen White diz e o que a declaração oficial da igreja adventista diz, eu estou tentando só colocar aqui porque eu estou numa tela e eu não estou conseguindo colocar aqui para apresentar. Tá? Mas basicamente eu diz o seguinte aqui, ó. Devemos receber a palavra de Deus como autoridade suprema. Testemunhos Celestes, volume 6, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 402, disse Ellen White. Apagou minha luz ali agora. A minha luz, menor do que o Espírito de Profecia, apagou. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação autoritativa e infalível de sua vontade. Elas são o padrão de caráter, o revelador de doutrinas e o teste de experiência. Ellen White é o padrão de doutrina? Não. Ellen White escreveu no Grande Conflito, página 7, na introdução. Os testemunhos da irmã White não devem ser levados à frente, não devem ser colocados à frente. A palavra de Deus é o padrão infalível que todos provem suas posições a partir das Escrituras e sustentem cada ponto que afirmam como verdade a partir da palavra de Deus. Evangelismo, página 256. Em 1901, no colégio de Battle Creek, ela disse também: deixem a irmã White de lado, não citem minhas palavras novamente enquanto viverem, até que possam obedecer à Bíblia. Então, assim, para os críticos, eu já falei isso para vários outros críticos de verdade, né, e não pessoas que apenas nos atacam, como o Rodrigo, críticos de verdade, um diálogo de troca de informações e de ideias, o que aconteceu foi nós apresentar isso para essas pessoas. O que, às vezes, e sim, aí nós temos que fazer uma meia-culpa, não apenas membros da igreja, mas alguns pastores nossos também, alguns colegas nossos, em algumas situações muito mais antigos, acabaram colocando de fato, não no que está escrito, mas colocando de fato nas palavras um peso ao Espírito de Profecia que não era o que ela queria, não foi o que Deus intentou para ela também. Ela é a mensageira do Senhor para nos levar de volta à Bíblia, para nos levar de volta à Bíblia. Como mensageira do Senhor para nos levar à Bíblia, nós, quando alguém disser que devemos tê-la como autoridade suprema, como tem um rapaz aí, como é que é o nome dele? O Pablo Ferrari, né? Ferrari, um adventista aí do Brasil. Eu tô aqui no outro lado do mundo, vocês podem falar o que quiser, não tem problema.
Mas o Pablo Ferrari, ele disse num vídeo que Ellen White é mais autoritativa do que a Bíblia. E o Rodrigo usou esse texto, esse vídeo dele. Ele não representa a igreja adventista, não representa o pensamento extraoficial da igreja. Removido da igreja, ele não é membro da igreja. Né? Ele está removido da igreja, ele foi removido da igreja, não representa o pensamento da igreja. Eu assisti um debate assim mais ou menos, não, entre o Ezequiel Gomes e o nome dele? E esse menino Pablo Ferrari, num canal também não adventista. E foi, assim, foi vergonhoso. Porque, de fato, existem pessoas assim que existem pessoas que têm essa má compreensão do que diz o Espírito de Profecia a respeito do seu próprio papel. Portanto, embora haja tergiversação, deturpação nessa afirmação, pastor Michelson, eu diria o seguinte: se algum adventista em algum momento disser Ellen White tem autoridade suprema, rejeite o que esse adventista está dizendo. Isso não existe. Vá para as fontes oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para as fontes oficiais, nossa declaração de crença, o que eu acabei de ler, os próprios escritos de Ellen White, o que ela diz, a Bíblia é a autoridade suprema. A Bíblia é a única autoridade suprema que nós temos. Quando eu faço o curso de exegese aqui, falo para os alunos do curso de exegese, e a gente às vezes conversando também, sempre dizemos o seguinte: quando temos que interpretar alguma coisa e há uma aparente contradição entre Ellen White e a Bíblia, nós precisamos interpretar a Bíblia, entender o que a Bíblia diz e verificar como é possível entender Ellen White a partir da visão bíblica e não a Bíblia a partir do que Ellen White diz. Então, essa é a posição da Igreja Adventista, jovens críticos, queridos amigos críticos que estão nos assistindo neste momento. Que o Eterno faça vocês entenderem isso. Nós rejeitamos, de fato, qualquer afirmativa que faça de Ellen White uma autoridade suprema como essa que você colocou, como essa que os críticos têm colocado. Nós não temos Ellen White como autoridade suprema. O que nós temos é a Bíblia como autoridade suprema, baseado no que a própria Ellen White disse, e nós assim cremos até hoje, e assim continuaremos crendo até as mansões celestiais. Então, na verdade, essa razão é aquela coisa do espantalho, né? É uma razão que meia não verdade, corresponde completa mentira. à realidade que a gente, de fato, professa e crê, né? Muito bom, obrigado, pastor Sérgio, pela boa resposta, né? Lembrando que aqui nós vamos abordar vários tópicos e não dá para a gente trabalhar tudo com tanto detalhamento, né? Os amigos que quiserem mais sobre cada ponto, tem abundância de literatura. Eu sempre digo, olha, se você quer saber o que um adventista pensa, pergunte para um adventista. Se você quer saber o que os adventistas creem sobre determinado assunto, vá à literatura oficial da igreja. Temos aqui o Tratado de Teologia, está na minha estante. Temos o Nisto Cremos, temos tanta literatura interessante que fala sobre os mais diversos assuntos. Então, não é justo você perguntar sobre o que crê um adventista para uma pessoa que odeia os adventistas. É óbvio que essa resposta vai vir enviesada, né? Então, cuidado com os argumentos do espantalho, batendo num boneco de pano e palha, em lugar de estar atacando o que é a realidade.